Silva, este é o nosso canal Clube Nagasaki Brasil. No vídeo de hoje eu estarei passando para vocês algumas dicas em relação à troca de penas ou muda de penas das nossas aves. Para quem não sabe, de janeiro a mais ou menos maio é o ciclo aí de troca de penas ou muda de penas das nossas aves. Variam de uma região para outra, depende muito da questão climática, né? E aqui na minha região mesmo, pelo menos no meu criatório, as minhas aves começaram a iniciar a muda de pena somente agora, final de janeiro. Então, pessoal, isso aí varia um pouco. Muitas aves já entraram na muda logo na entrada de janeiro, outras estão iniciando agora, algumas vão atrasar um pouco. Então aqui no meu criatório começou agora. Algumas aves já começaram aí a derrubar bastante penas. Então é muito importante a gente saber aí de algumas dicas. Principalmente a gente que cria aves em confinamento. Aqui o meu criatório são baias limitadas, né? Então eu tenho uma pequena quantidade de aves. Mesmo assim, chegando na muda de pena, a gente tem que variar aí para poder evitar alguns problemas. Eu vou citar alguns deles que já ocorreu aqui no meu criatório. Um deles, geralmente, eu não sei se isso é comprovado cientificamente, mas geralmente as galinhas, pelo menos aqui no criatório, elas ficam mais estressadas na época da muda de pena. E o que acaba acontecendo? Devido ao pouco espaço, a ave não ter muito como se movimentar, apesar da gente soltar elas de vez em quando, a ave ela fica bastante limitada na muda de pena. Então isso ocorre aí um estresse muito grande. E as galinhas, elas acabam se bicando, né? E também bicando o galo. Geralmente quando começa a soltar aqueles cartuchos de penas, aqueles cartuchos mais grossos, as galinhas têm o hábito aí de começar a bicar. Isso vai acabar ocorrendo sangramento desse cartucho, pode ocorrer aí uma infecção, muitas vezes atrasa a muda de pena do galo, ou até mesmo causa aí danos maiores. Então, pessoal, chegando na muda de pena, eu aqui no meu criatório eu costumo soltar as minhas aves, principalmente as galinhas, eu solto pelo quintal. Então deixo as galinhas soltas, que assim elas ficam mais à vontade. Tem bastante espaço coberto aqui para elas se protegerem da chuva, né? Que agora é uma época muito chuvosa. Hoje mesmo está um dia bastante nublado, bastante chuva, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados também. Os galos eles permanecem nas baias, né? Para evitar brigas. E então as galinhas eu procuro, ou eu separo elas numa baia maior, ou eu solto elas pelo quintal. Então é muito bom a gente saber disso daí. Tudo bem, pessoal? Para quem cria aves em espaços maiores, talvez não tenha esse problema. Mas para quem cria aves em espaços menores, em baias, como eu crio, geralmente aí pode ocorrer esta questão da galinha acabar bicando o galo, ou acabar bicando umas às outras, né? Isso aí acontece muito, pelo menos aqui no meu criatório. Antes de eu tomar essas providências, acontecia muito. Então é bom a gente estar passando essas dicas aí para vocês que estão iniciando. Então, volto a frisar, né? Para quem tem aves, poucas aves em espaços grandes, talvez não seja necessário. Mas para quem cria aves como eu crio aqui, num espaço limitado, é muito importante tomar esses cuidados, né? Uma outra dica muito importante é reforçar a alimentação. Reforçar a alimentação das aves, tanto dos machos quanto das fêmeas, dos pintainhos, né? Dos frangos novos, para ajudar eles nessa troca de pena, nessa muda de pena. É muito importante. Dar vitamina, né? Pelo menos uma vez por semana. Isso é muito importante para ajudar a reforçar essa muda de pena. Porque a muda de pena, ela é muito desgastante para a ave. Então isso aí acaba, muitas vezes, a ave adoecendo e até mesmo chegando aí à morte, né? Então, pessoal, essa é a dica que eu dou para vocês. Para quem cria aves aí, como eu crio aqui em confinamento, aves em espaços menores, é muito bom aí você separar essas aves, né? Separar as galinhas dos galos, soltar as galinhas no quintal, ou separar essas galinhas em lotes, em espaços maiores, né, para que elas possam se movimentar, para evitar aí esse problema. Geralmente a galinha bica muito os galos, né? Eu vejo isso, aconteceu muito aqui no meu criatório. Eu cheguei a ter galo aqui que após a galinha bicá-lo, ele chegou a ficar aí mais de 6 meses trocando de pena, porque a pena ela encrava, né? Ela encrava, infecciona
e isso aí acaba atrasando toda a troca de pena do galo. Então, para evitar esses problemas, eu já estarei aí separando as minhas aves. Tudo bem, pessoal? Algumas que já iniciam a troca de pena, onde as galinhas estão chocando, eu costumo não deixar os galos junto com as galinhas. Acho que eu já falei isso num vídeo anterior. Mas as galinhas que estão mais em atividade, essas mais agitadas, essas eu solto no quintal para evitar esses problemas. Porque acontece muito, pessoal. Não sei, de repente pode ser o clima, pelo menos aqui no meu criatório, quando eu mantinha as galinhas com os galos na muda de pena, acontecia muito esses problemas da galinha bicar o galo, ou da galinha uma bicar a outra. Então, soltando pelo quintal, elas vão estar aí andando bastante, e isso desestressa e acaba afastando esse problema da bicagem, tudo bem? Bom, é isso aí. Espero ter dado mais uma dica aí para vocês, espero poder ter colaborado com todos os criadores aí. E como eu disse, né, a muda de pena ela vai de janeiro a maio, pode ocorrer aí algumas exceções de prolongar. A gente sabe que a ave, ela não é um reloginho, né? Muitas vezes, se a gente tomar as medidas certas, provavelmente a maioria delas vão fazer essa muda aí no tempo normal, né? No ciclo normal. Porém, algumas saem desse ciclo. Tudo bem, pessoal? Bom, é isso aí. E gostaria de reforçar aqui para vocês o convite aí para estar participando da nossa associação, a Associação Brasileira de Criadores de Chabo. Já estamos cadastrando os associados, já estamos com algumas ações aí em prática, né? Uma delas, talvez a mais importante, já é o processo aí de identificação e anilhamento das aves. Tudo bem, pessoal? Quem tiver interesse aí de ter sua criação de Nagasaki dentro de uma associação, dentro de uma organização, é só falar com a gente aí. Eu vou deixar o telefone de contato na descrição do vídeo. E eu vou terminando esse vídeo aqui, porque começa a chover neste momento. Clube Nagasaki Brasil, o melhor clube do Brasil. Sou brasileiro, sou nagasaqueiro.